de Jesus Cristo, da tua palavra, Senhor. Usa a tua palavra para uma coisa de festa, como o Senhor sempre usou, como o Senhor quer usar. Eu te peço e agradeço, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba o servo de Deus que fala. Graças a Deus, boa noite. Pode tomar seu assento. Ontem falamos sobre invocar o nome do Senhor. Falamos um pouquinho sobre, muitas vezes nós pedimos o poder de Deus, pedimos algo a Deus, pedimos o dom de cura, pedimos o dom disso e daquilo. E nós não experimentamos, nós não praticamos. Eu quero fazer duas perguntas aqui, que nós vamos para a prática hoje, antes de trabalhar. Quantos aqui têm orado pedindo a Deus o dom de cura? Levanta a sua mão. Quantos têm certeza que tem o dom de cura? A minha esposa passa aqui pelos músicos. Diz para mim, senhor, que o pastor Jorge passar aqui. Nós vamos praticar hoje. O pastor Jorge é um homem de fé. Ele crê, acredita que vai normalizar novamente o seu corpo. Então nós temos que praticar. Se nós não orarmos, como vamos saber? Passa, pastor. Então todos esses, eu falei com ele. Eu falei, sinal do meu coração. Nós queremos ver a cura, nós não queremos. Mas se nós não orarmos, como que vai ser curado? Nós temos que voltar a uma prática que muitas vezes tem se perdido na igreja, que é a imposição de mãos. Isso é fundamental. Então você que levantou a sua mão, durante o louvor, a pessoa vai estar cantando o louvor, você vai vir aqui na frente, vai colocar a sua mão sobre o pastor e vai orar por ele. Deus cure ele, para que Deus restaure a saúde dele, para que Deus dê vigor, dê mais vida, dê mais saúde. Isso é fundamental. Se nós não praticarmos a nossa fé, de nada valerá. Nada valerá. Eu quero que você faça já uma fila aqui. Nós vamos estar aqui com nós. Você vai vir aqui, vai colocar suas mãos e vai orar por ele. Você não tem dedinho? Você não tem certeza que Deus te usa nessa área? Chegou o momento, chegou a hora de nós orarmos. Deus conhece o coração do pastor, o anseio do coração dele. Vamos adorar, ouve o Senhor. Enquanto há o louvor, vamos começar a adorar pelo pastor, para que possamos ver o milagre acontecer. Que o milagre aconteça, para que possamos experimentar coisas sobrenaturais. Não precisa vir um pregador de fora, não. Aqui dentro dessa casa, Deus vai usar muitas pessoas. Nós temos que colocar em prática, tem que ser ousados. Não tem nada, isso não acontecerá, amém. Mas nós temos que orar, nós temos que fazer a nossa parte. Vamos adorar, vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso era essa palavra.
Tome seu assento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Temos que voltar a exercer a nossa fé. Atos 2:21, nós paramos, ó. Abre a Bíblia aí, sentado. Nós vamos passar pela Bíblia mais um pouco. Atos 2:21. Nós falamos ontem na primeira parte da pregação de Pedro, primeira parte da administração, após receber o Espírito sobre no dia de Pentecostes, que jamais entendemos o que é e o que significa. Isso é fundamental e importante, nós não esquecemos. Pedro se levanta, depois de receber o Espírito sobre, e prega às pessoas que estavam em Jerusalém.
Por falar em Jerusalém, temos que continuar orando por Jerusalém e Jerusalém. A situação vai cada vez mais estar complicada. E a pergunta é: quantos estão invocando o nome do Senhor? Quantos estão invocando o nome do Senhor depois de ontem? Isso é importantíssimo. Invocar o nome do Senhor é algo poderoso. Porque nós praticamos. Temos que praticar. Continuar orando, continuar chamando o nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Vamos continuar lá, então, versículo agora 22, 27, possamos praticar aquilo que Deus colocou no nosso coração nesses dias. E é assim: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem, aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez entre vós, com vós mesmos. Com vós mesmos, bem sabeis. A este que foi, que vos foi determinado conselho, presente de Deus, assente à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, seja, ele se esvaziou da sua glória. E então,
Ele não permaneceu Deus. Diga assim: Jesus é homem. Isso é sério. Pastor, isso tem importância. Tem uma tanto que você nem imagina. Porque João, quando ele vai nos ensinar a identificar os espíritos malignos, repetindo, quando João ele vai ensinar a nós identificar os espíritos malignos, ele usa isso aqui como prova, como teste. Ele diz assim: como é que você vai saber se o espírito é de Deus ou se é do diabo? Lembra disso? Como você vai saber se é de Deus ou do diabo? Simples. A pergunta para ele é se Jesus veio em carne. Se ele negar, qualquer pessoa que negar que Jesus veio em carne, amarra porque é demônio. Se qualquer pessoa negar que Jesus veio em carne, é demônio, é o espírito maligno. Vamos ver isso só para sua lembrar, João capítulo 4. Vamos ler com atenção nesse texto, eu penso que você deve marcar só Bíblia. 1 João capítulo 4, versículo 1 para Tiago. 1 João capítulo 4, versículo 1. 1 João capítulo 4, versículo 1 para Tiago. Olha o final da Bíblia. 1 João, tá? O Evangelho. 1 João 4, 1 diz assim: amados, não creais a todo espírito. Diga assim comigo, repita: não acredite em todo o espírito. Vai continuando. Mas provai, na sua igreja diz, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no nosso meio. Nós temos que provar. Continuando o texto: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio como? Em carne é de 3. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de. Mas esse é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Ou seja, o Espírito do Anticristo já está no mundo. Então isso é importantíssimo. Diga assim: Jesus veio em carne. Que Jesus é um homem, carne. Pastor, então Jesus era um homem como nós? Não. Jesus não era um homem como nós. Paulo vai dizer que Jesus é um homem que veio de onde? Do céu. Mas tem algumas diferenças. E quais são essas diferenças? Primeiro, presta atenção: antes de nós aceitarmos a Cristo, o nosso espírito estava como? Quem sabe? Antes de você der essa para Jesus, você estava como? Morto. Nosso espírito estava morto. Então, nosso espírito, nós homens, nosso espírito de homem e de mulher estava morto. Uma coisa que você entender: Jesus nunca teve o espírito morto. Nós nascemos de novo. Quando nós conhecemos aqui, Jesus, o nosso Salvador. Jesus não precisou nascer de novo, porque o espírito dele nunca morreu. Segunda diferença: Jesus não tinha pecado no corpo como nós temos. Diga assim: por que, pastor? Porque ele não é filho de um homem carnal, como nós. Nós, todos, desde a do país lá que vai aqui, nós todos nascemos pecadores. Porque nós viemos da descendência de Adão. E se for ver a tua história, aí você vai e vai chegar em Adão. Alguma hora vai chegar lá. Vai chegar lá em Adão. Então Adão pecou e todos os descendentes, todos, Adão foram feitos pecadores. Somos feitos pecadores. Está entendendo? Isso é importantíssimo. Cristo não é descendente de Adão. Diga assim: Cristo não é descendente de Adão. Por quê? Porque ele não foi concebido pelo cérebro. Jesus não foi concebido pelo sêmen de um homem. Ele foi concebido pelo poder do Espírito
portadoras de doenças infecciosas, né? Na hora do parto tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, as mamães que têm o vírus do HIV, a criança de barriga ela não tem. A não ser que na hora do parto aconteça alguma coisa que vai contaminar essa criança, mas no ventre ela não. E vai chegar dentro da barriga da Maria, por isso que ela tinha que ser virgem, primeiramente. Está entendendo isso? A virgem conceberá e dará luz a um filho de Deus. Ah, pastor, mas quem é filho de Deus é Deus. Eu digo a você, você é filho de Deus, é ou não é? Agora com você é Deus. Temos que pensar. Então, porque é filho de Deus, tem que ser Deus. Tem lógica, né? Diga assim: Deus teve um filho em carne. Nós sabemos que ele já existia antes como Deus. Agora eu vou mostrar isso agora. Ele sempre existiu como Deus, mas ele abriu mão de toda a glória e se fez carne. Diga assim: abriu mão de toda a glória. Ele abriu mão de toda a sua glória, se fez carne, se fez homem. Abra sua Bíblia comigo agora em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, 6. Está gostoso de lugar? Se tiver vontade, vamos lá. Verso 2, 6. Amém? Está escrito assim, vamos ler a partir do 5. E certo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, homem, fazendo-se semelhante aos homens. Diga assim, ele era Deus, abriu mão de sua glória, se esvaziou, se fez homem. Obrigado, Tiago. Então olha só, Filipenses 2,8. E achando na forma de homem, e achado na forma de homem, achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora diga assim todos, né? Junto com o Thiago agora, vamos ajudar o Thiago, né? Diga assim: e achado na forma. Agora eu te pergunto, de quê? De Deus ou de homem? Achado na forma de homem. Ele se fez o quê? Obediente até a morte e morte de cruz. Continuando, versículo 9. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora diga assim: ele se fez homem. Cristo venceu o diabo, o pecado, como? Não como Deus. Cristo, Jesus, venceu o pecado e o diabo como homem. Está pegando aí? Os irmãos precisam entender isso, porque isso é muito relevante. Por que isso, pastor, é muito relevante? Porque Jesus veio justamente para nos dar o exemplo que é possível o homem viver uma vida para Deus. É possível eu e você vivermos uma vida para Deus. É possível nós nos dedicarmos ao ponto de nós nos doarmos para que possamos ser canais dele. E se quando nós pensamos que ele viveu uma vida para Deus, não como homem, mas sim como Deus, nós desanimamos. Não, Jesus era Deus, por isso que fazia isso, aquilo outro. Vai bater o que em nós? Um desânimo, porque nós vamos achar que é impossível fazer os feitos. E Jesus falou que nós ia fazer obras?
Isso é importantíssimo. Então, quando você vê o tipo que Jesus fez, ou seja, é importante, vai dizer, mas também ele é Deus. Ele curou porque ele é Deus. Ele não era Deus. Diga assim, encarnado. Ele é um homem. Ele é um homem. Filho do homem. Jesus Cristo, o Filho do homem. Abra sua Bíblia lá em 1 João de novo. Eu já estudei muito isso, sobre isso. Eu li muito mesmo sobre esse assunto. Abrindo a 1 João, enquanto isso nós vamos falando. 1 João 1:2, para que possamos meditar mais profundo nisso que estamos falando. Eu já ouvi muitos argumentos até hoje. Eu li hoje, li hoje na faculdade, muita coisa sobre esse assunto, para dizer para você que Jesus era 100% homem, quando estava encarnado. Também já ouvi muitos artigos, enfim, teólogos falando, como eu falei, 99,999 falam que ele era Jesus 100% homem e 100% Deus, quando estava na terra, encarnado. Preste atenção nisso, porque ele é Deus. Mas eu sei que há uma confusão aí. Então, o meu entendimento não nem poderia ser. Então, Jesus Cristo não é Deus, como eu falei, ele é Deus. Ele era antes de encarnar. Deus Todo-Poderoso, ele encarnou-se e fez homem. Ele viveu 33 anos e meio como homem. Morreu, foi sepultado, ressuscitou aquele terceiro dia, voltou a ser Deus de novo. Então Jesus Cristo é Deus. O Cristo, Jesus homem, Cristo, como eu falei, é a divindade do homem Jesus. Isso é importantíssimo. Então, temos que entender, Jesus Cristo é Deus, está no céu, ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas antes de encarnar, ele é Deus Todo-Poderoso. Mas durante a encarnação, encarnação não, vai confundir, não é encarnação não. É encarnação. Não, ele é homem. A pergunta que eu faço, Deus morre? Deus morre ou não? Como se faz para matar Deus? Então, o que ele é 100% Deus? Está entendendo? São algumas coisas que nós temos que nos questionar. São perguntas simples que vão nos levar mais além. Então, consegue entender que o argumento não fecha? Como que eles explicam isso? Diga assim, como pastor? Não explico. Não tem explicação. Porque não tem como matar Deus. Como você vai explicar que Deus está morrendo? Nós vemos Jesus. A Bíblia diz que no jardim de Getsemane, a sua alma se angustiou. Ele estava com angústia tão tamanha. Isso é uma característica de Deus. Deus sente angústia. Você não fica imaginando assim, Deus é ansioso com o Thiago. O Thiago não vai lá, o que eu vou fazer com esse cara? Você imagina a pessoa Deus? Deus é ansioso por alguma coisa? Ficando ansioso, não veja a hora disso acontecer. Eu não consigo ver Deus assim dessa maneira. Isso é uma característica de homem, nossa. E Jesus, ele suportou tudo que tinha que suportar como um homem. Jesus suportou como um homem. Então Jesus é um homem como eu? Não! Jesus não é um homem como eu e você. Nós temos que deixar bem claro isso. Nós tínhamos o Espírito morto, o Espírito deles que sempre esteve vivo. O Espírito dele esteve sempre ligado a Deus. Segundo, nós temos o pecado no corpo. Jesus não tinha pecado no corpo. Jesus não tinha pecado no corpo. Porque ele não é uma concepção de um homem. Ele não é fruto de um homem, uma relação entre um homem e uma mulher. Então nós não somos como Jesus. Mas Jesus é homem. Ele se fez carne. Vamos lá então? João 1, melhor dizendo. Vamos ler o texto. João capítulo 1, versículo 1. Isso é importante. São base da nossa fé. João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que o verbo era? Deus. Diga assim, o verbo era Deus.
está em que modo temporal? Diga assim, por que é? Porque deixou de ser. Diga assim, não se aplica a Deus. Eu aí não. Continuando, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Olha agora o que aconteceu com o verbo que era Deus. E o verbo se fez carne. Diga assim, o verbo se fez carne. Homem. Continuando. E habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora só 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Bruno, Bíblia explica o quê? Isso aí. Continuando. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da qual Deus se manifestou em. Diga assim, Deus se fez carne. Agora vamos lá para Hebreus, capítulo 2, versículo 5. Que não foi aos anjos que sujeitou no futuro de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele creres. Ou o filho do homem para que visites. 7. Tu fizeste um pouco menor que os anjos, de glória, de honra, combate. E construíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas. Vemos, porém, coroa de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Continuando. Por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Você deu certo aqui, eu li certo? O que está dizendo aqui? Um pouco menor do que os. Deus é menor que os anjos. Te pergunto de novo, Deus é menor que os anjos? Diga assim, Jesus foi feito menor que os anjos. Quem é menor que os anjos? Homem. Senhor. Senhor. Eu ia ver outro assunto, mas não vou hoje. Então, é importantíssimo isso. Diga assim, se Jesus é Deus, os anjos são maiores que Deus. Quando Jesus encarnar, os anjos são maiores que Deus? Não. Vamos avançar. Paramos no verso 9. Vamos pegar só a parte B agora. Por causa da paixão, da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Diga assim, ele morreu. Deus não morre. Vamos lá. Tem um perigo aí. Tem muitos grandes pregadores dizendo que Jesus não morreu na cruz. Que ele não morreu. Que ele entregou o Espírito e não provou a morte. Quer dizer, aqui diz que ele morreu. Ele morreu, mas ele venceu a morte, ele rompeu a morte. Isso aí, perfeito, pastor. Então isso é importantíssimo. Jesus morreu. Ele entrou na morte, a morte não pegou ele. Ele entrou na. Certeza também não sabe a diferença. Ele entrou na morte. Diga assim, nós vimos que ele morreu.
E Deus não morre. Como que as pessoas dizem que Jesus é Deus e explica a morte? Diga assim, como? Disse que ele é homem, morreu porque é homem. Então, é um negócio que, né? Diga assim, por que, pastor? Porque o homem não é só que ele é Deus e homem para eles. Em algum momento que ele é Deus aí, depois ele troca e vira homem, não tem nada. Aqui é Deus. Não, olha lá. Aqui é Deus. Aqui é homem. Mas ele foi 100% homem que nem quando escreve na terra. Isso é importante. Veio como homem. Então isso é importantíssimo nós termos essa clareza. Então é importante. Então é algo que muitas vezes as pessoas entram em parafuso. Então Jesus vai ressuscitar. O mistério está em João 3,16. Porque Deus deu o seu filho como homem. Isso aí, é importantíssimo. Então, Jesus, ele morreu, mas ele vai ressuscitar. O morro é Deus. O morro pode ser Deus. Agora, como? Sempre homem. Mas a cabeça das pessoas não são Você já imaginou o homem tentando colocar Deus numa cruz? Eu não consigo. O que ele faria? Diga assim, Jesus Cristo. Homem. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, emergente que em tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonham de chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome, e a meus irmãos cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele é a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Diga assim, pela morte. Já não vou te contratar. Diga assim, pela morte. É importantíssimo. Diga agora assim, só que Jesus veio em carne é de Satanás. Está entendendo isso? Agora pergunta para o teu mundo lá, estou para ele, irmão, Jesus veio em carne? Só para nós chegar uma prova aí, né? Dependendo da resposta dele, já bota a mão sobre ele e já manda embora. Está entendendo? Isso é importantíssimo. Agora só comigo lá em 1 Timóteo 2,5. Timóteo 2,5. Agora vamos ler de novo. 1 Timóteo 2,5. Achamos? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E agora vamos ver quem é o mediador. Jesus Cristo. Diga assim, só Jesus, homem, pode mediar entre o homem e Deus. Agora pergunta para mim, por que, pastor? Porque Deus não sabe o que o homem sente. Eu vou mostrar para você. Diga assim, Deus nunca sentiu o que o homem sente. Deus sabe o que é sofrimento. Você já imaginou Deus sofrendo por causa de alguém? Deus sabe o que é se arrepender? Eu sei que você vai ter alguns textos, mas isso não é o caso agora, vai poder explicar também.
Deus sabe o que é angústia? Você já imaginou um Deus angustiado? Deus não tem ansiedade? Consegue imaginar um Deus ansioso porque não sabe o que vai acontecer amanhã? Diga assim, Deus não. O Deus encarnado passa por tudo. Então quando Jesus vai interceder diante do Pai, Ele não vai como quem não sabe o que está falando. Entendeu? Jesus ascendeu com o corpo e o corpo de Jesus foi glorificado, que é o mesmo processo que nós vamos ver também. O nosso corpo também vai ser glorificado. Você entender isso? É importantíssimo você entender. Vamos ser glorificados como Ele foi. O que significa isso? Jesus trouxe Deus até o homem e levou o homem até Deus. Jesus trouxe Deus até o homem e levou o homem até Deus. Ele foi como um corpo de homem. Ele introduziu o homem na divindade. Repito, ele foi como um corpo de homem. Ele introduziu o homem na divindade. É uma loucura, né, irmãos? Diga assim, tem um homem dentro de Deus. E esse homem era até um mistério. Estava em Deus. Esse entre nesse mar que nós chamamos. Jesus traz Deus para dentro do homem, leva o homem, a humanidade para dentro de Deus e faz um intermescar entre Deus e o homem. E é por isso que nós temos a esperança da glória. Porque há esse entremesclar entre Deus e o homem. Abra sua Bíblia agora lá em Hebreus 4:14. Achamos? 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Diga assim, por que, pastor? Por que, pastor? Ele não sabia o que era. Quando alguém dizia para Deus assim, estou sofrendo, Deus dizia, o que é isso, Dona? O que é sofrer? Jesus disse não. Por quê? Preste atenção. Vamos continuar lendo o texto. Versículo 15. Continuando. Porém, um como nós. Diga assim, como nós. Da mesma forma. Continuando. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, quando Cristo vai interceder por nós diante do Pai, você vai dizer assim, não, Pai, você vai dizer assim, Senhor, você vai lá, Pai, eu imagino você falando, Senhor, eu estou muito angustiado. Aí você vai dizer assim, o que é isso? Aí Jesus vai interceder por você, Pai, eu sei o que é isso. Você está angustiado, eu não sabe o que é angústia, mas você vai e aí vai interceder por nós diante do Pai. Por quê? Porque Ele passou por aquilo que nós passamos, para que Ele possa ser o mediador. Diga assim, o mediador. Ou seja, o medianeiro. Como por exemplo, como se eu tivesse, como se tivesse alguém aqui, eu estou aqui, e como se tivesse alguém lá embaixo. Eu falasse assim o microfone, eu falasse se eu ficar aqui tentando conversar com alguém lá embaixo, sem o telefone, sem nada, conversando assim normal, tentando conversar um por outro, amanhã vamos fazer negócio, não vai dar ouvir um sussurro, vai dar falar, sim, amanhã, não vai dar certo.
dizer que Deus não sabia, você está entendendo o que eu estou te falando. Não saber no sentido de não experimentou aquilo. Ele nunca experimentou sofrimento. Ele não é homem. Deus sabe todas as coisas? Sabe. Mas Deus não experimentou. Mas agora, quando ele se esvaziou para sua glória, se fez carne, ele experimenta e ele sentiu. Ele sentiu que é uma traição. Ele sentiu que ia ser humilhado. Ele sentiu que ia ter angústia. E Jesus chorou diversas vezes, irmão. Jesus, no tempo da angústia, chegou a suar sangue de tanta angústia na véspera da sua crucificação. Então ele volta e ele é o mediador agora. Diga assim: um Deus que se compadece de nós, porque ele passou. Vamos ler agora o versículo 15, parte A, novamente de Hebreus 4. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Minha pergunta é: por que ele se compadece? Ele vai explicar. E ele pegou, porém, o outro com nós, tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, ele não pecou e não havia pecado nele. Mas por que ele se compadece? Porque ele experimentou o que nós experimentamos. Jesus é o mediador, é o que intercede por nós diante do Pai. Ele compreende o sentimento humano. Não é que você vai errar e Deus vai passar a mão na tua cabeça, não é isso? Mas ele compreende o que é sentimento, o que é o sofrimento humano. Pastor, o Espírito Santo não intercede por nós, o Espírito Santo é o nosso intercessor em nós. Espírito sempre diferente. O Espírito Santo é intercessor em nós. Quando o Espírito Santo intercede, é através de gemidos inexprimíveis. Não é que você está orando quando você não consegue orar. Não é quando você está orando, é quando você não consegue orar. Quando você não consegue orar, o Espírito Santo intercede. É nesse sentido que o Espírito Santo em nós intercede. O Espírito Santo ora quando você não ora, com gemidos inexprimíveis, que está associado com as línguas estranhas, que não tem nada a ver com a língua de Atos 2, que nós vimos na sexta. Atos 2 é língua de nações, é outra coisa. O que eu estou querendo dizer para você é que agora existe um Deus que sabe o que é o sentimento humano. Deus sabe agora o que é o sentimento humano. Ele sabe o que é o sofrimento. Então, por exemplo, no cativeiro babilônico, o povo clama, estamos sofrendo. Deus sabe que o povo está sofrendo. Deus vai livrar. Mas Deus não sabe o que é aquele sentimento, porque Deus nunca ficou cativo. Você vai ver Deus cativo. Você imaginou Deus cativo? Então, Deus só vai compadecer quem viveu a alma atual. Só vai se compadecer quem viveu alguém que já passou por aquilo. Dificilmente é o que não passou, não vai entender, não vai compreender. Não, isso é nada. Tem muitas pessoas que começam a reclamar assim: eu estou sofrendo sozinho, ninguém me deu sofrimento, como permitido. Isso veio das famílias, tudo mais. O que nós recebemos aqui? De fato, nós somos que ninguém consegue sentir o que nós estamos sentindo. Eu posso passar pelo mesmo dificuldade, mas não vai ser a mesma forma que vai ser sentido. Cada um vai sentir de uma forma. Eu não posso dizer que estou sentindo o que você está sentindo. Eu não posso dizer para você que estou sentindo o que você está sentindo. Está entendendo? Sim, muitas vezes quando você está sofrendo, só simples. No máximo, alguém vai olhar para você e vai dizer assim: você está sofrendo, você está padecendo, e você tem sofrimento. Mas a pessoa não está sentindo o que você está sentindo. Ela não está sofrendo com você. Vai se esforçar, te dar uma palavra, mas ela não vai conseguir o nível que você está sentindo. É o desespero que você perdeu o ente querido. Eu sou pelado, você vai tirar a pessoa chorando. Nós até choramos. As pessoas estão chorando.
causa do cliente querido, às vezes nem conheceram, só depois foi chorar. É ou não é? Quando foram na memória, começaram a chorar. Você chora, é tristeza, mas você está sentindo o mesmo nível de sentimento daquela pessoa que, por exemplo, um esposo perdeu a esposa. Você vai sentir a mesma coisa? Não tem como. Está entendendo? É disso que eu estou falando. Então você vai ver alguém chorando, até mesmo pode até chorar. Mas você está doente, e se chora, mas eu não consigo sentir o que o outro sente. É esse sentido. Deus nunca, a sentido que eu não tinha sentido, porque Deus não tinha feito. Não tinha sentido. Não é que Deus não possa sorrir. Não é que Deus não esteja as mãos, mas Deus não tinha sentido. Mas agora Deus fez, Ele veio para a terra, vai passar pelas mensagens que nós passamos, e agora Ele vai ter outro entendimento do ser humano e do que o ser humano passa. Não porque Ele está ouvindo o ser humano reclamar, murmurar, mas porque Ele viveu. É quando você fala assim, Deus, Senhor, estou doente, me dá vida. Ele sentiu ele experimentou isso. É uma coisa que Deus apenas ouviu falar. É uma coisa que Deus viveu e não estava em. É esse sentido que estou falando. Não que Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus dizia assim: vai na declaração, pastor sabe falar, ele não é que Deus fez lá. Vai na declaração e extermina todo mundo. Mata homens, mata mulheres, mata crianças, mata até animais. As pessoas não conseguem essas coisas. Deus mandou inúmeras vezes os reis de Israel entrar em oração para homens, mulheres, crianças e animais. É complicado assim ou não? Sabe o que estava fazendo eles? Está fazendo com Israel? É que Deus orava para fazer. Nós temos um Deus que se apresenta com base na lei do Antigo Testamento. E nós temos que entender, não existe nem a possibilidade de um relacionamento com Deus que as pessoas não podiam chegar a Deus. Só que em Deus escolhesse, Deus tinha que escolher reis, profetas, sacerdotes, juízes. Era só esse que tivesse relacionamento com Deus. Mas ninguém. E se alguém não ousasse chegar à presença de Deus, parecia, aí quando você não tem uma visão clara do que aconteceu a partir de Cristo, se nós somos bem a Deus, por exemplo, você vai ver que o sacerdote podia estar diante de Deus quantas vezes? Uma única vez no ano. Uma vez no você sabe, é Deus ouvir a oração de Deus. Deus ouvir apenas a oração de Deus. Nós hoje ouvimos o corpo de Jesus. Nós temos acesso. Todos nós podemos orar em nome de Jesus. Mas não era assim antes. Nem orar com Deus um dia. Tinha que ir a o sacerdote, levar a oferta. Deus podia falar. Então a diferença gigantesca daquilo que Deus apresenta no Antigo Testamento para aquilo que Deus apresenta no Novo Testamento. Então, pastor, mudou Deus, mudou de Deus, é outro Deus. Não! É que agora Deus se fez carne e introduziu Deus ao homem.
experiência que nós tivemos muitas vezes, caluniza. Deus sabe o que vai acontecer sempre. Deus sabe sempre. Não tem como vencer ninguém. Fica dentro de casa, então, note aí. Mergulhe em Gênesis capítulo 6, do versículo 6 ao 13. Quero vocês mergulhem nisso. Vai dizer lá, só isso Deus, é Deus, fazer o bom. Gênesis 6, 6, 13, anota, vai mergulhar nisso durante as semanas. Aí quem quiser coisa respostas, se tiver dificuldade, só para o abraço aí, o pastor Jorge. Gosto de canso. Senão vou tomar um tempo bom para falar sobre isso, e não é o foco nessa noite disso. Então agora abra sua Bíblia em João 17, versículo 1. João 17, versículo 1. Anotou em Gênesis 6, 6 ao 13. João 17, versículo 1. Está escrito assim. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti, assim como ele deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste, e glorificaste na terra, tendo consumação a obra que te deste a fazer. Sim. E agora, glorifica-me tua palavra. Repetir com aquela palavra que tinha contigo antes que o mundo existisse. Tinha no ano passado, diga assim agora, que eu tinha. Por que eu tinha? Porque enquanto na carne não tem mais, ele abriu a dela. E quando ele ressuscitar, ele vai pegar ela de novo. Ele vai voltar a ser Deus novamente. E quando na carne, ele está orando, pedindo para o Pai, pega os Pai, a obra, finalizou aqui, vou para a cruz agora, vou morrer. É isso que está dizendo. Se nós vamos no texto, nós vamos lá, voltar lá para Atos. Mas que você nem percebeu, volte lá para Atos. Mas você nem percebeu, eu devo dar uma faladinha sobre isso. Atos 2. Então você nem percebeu. A Bíblia é cheia de Atos. Jesus falou com os Jesus estava puxando ele Jesus orou, e muitas informações estão registradas. Orações de Jesus registradas. O que são os salmos? Orações feitas por Cristo. Em salmos, está tudo que Jesus falou, desde o Getsemane até a cruz. Está lá em salmos. Mas vamos ver Atos 2, 24, parte A. Olha que interessante. Só isso que nós vamos ver agora deveria ser para você suficiente para você entender que Jesus veio em carne como homem. Olha só. A qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte. Diga assim: Deus ressuscitou Jesus. Então Jesus não se auto-ressuscitou. Deus o ressuscitou. Jesus não ressuscitou a si mesmo. Deus precisa ser ressuscitado, meus amados. Precisa não?
Porque não tem como vai ser ressuscitado se Deus não morre. Como que vai ressuscitar Deus? Não tem como. Continuou parte bem. Pois não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, a morte não poderia reter o homem Jesus. Porque não havia pecado. O salário do pecado é? Entendeu agora o texto? Como não havia pecado, a morte teve que devolver. Isso é precioso demais. Então, quando Deus ressuscita, ressuscitou o seu filho, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. O versículo 25 vai dizer, porque dele disse Davi, o que Davi vai dizer lá no Salmo 16, é a oração que Jesus faz. Qual é a oração que Jesus faz? 2, 25, 26, vamos ler. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim, ó Senhor, porque está a minha alma à minha direita, para que eu não seja comovido. Porque isso me alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Ou seja, a carne de Cristo, o corpo dele vai repousar em esperança. 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Cristo está orando. Eu sei que não vai deixar a minha alma no inferno. Esse que já está orando. Eu sei, eu tenho certeza que a minha alma não vai ficar no inferno. Por quê? Porque não havia pecado nele. Ele tinha clareza disso. Entendeu? Isso é importantíssimo. Então, os crentes nem sabem disso. Quando Cristo morreu, ele foi para o inferno, das regiões baixas da terra, chamada Purgatório. Jesus vai lá embaixo. Por quê? Porque todo homem que morria ia para o mesmo lugar. O diabo tinha achado a morte do ruim. Jesus é um homem. E como homem tem que ir para onde? O mesmo lugar onde todos iriam quando morriam. Morreu e ia para onde? Para Purgatório, nas regiões baixas da terra. Mas diga assim agora, qual é o problema, pastor? Qual o problema, pastor? A morte não pôde segurar ele lá. A morte não pôde segurar Jesus lá. Por quê? Porque só pode ficar preso lá quem deve. E quem deve tem pecado. E Jesus não devia nada para mim. A dívida é: quem não tem pecado, a morte não pode deter. Então tiveram que devolver ele. Preste atenção. Nem todos que morriam naquele tempo ficavam tão bem. Porque o problema não é o fogo, o problema é quem entra no fogo. O problema nunca foi o fogo, o problema é quem vai entrar no fogo. Isso é muito interessante. É quem vai entrar no fogo. Sabe a ideia do Lázaro do rico lá? Essa é a ideia. A Bíblia também vai dizer que o Senhor arde um fogo. E o justo salta e pula de alegria. Mas a Bíblia também vai dizer que os ímpios se derretem como cera. Salmo 68, verso 2. Eu quero provar para vocês. Depende de quem entra no fogo. O justo entra no fogo, ele jubila, ele se alegra, ele pula, ele salta. Mas o ímpio que entra no fogo, ele se derrete como cera. Salmo 68, verso 2. Achamos? 68, 2. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Ao 3. Mas alegrem-se os justos e se refugiam na presença de Deus e voguem de alegria. O fogo é o mesmo, irmão. Um se alegra e o outro se arrebenta. Porque a questão não é o fogo, a questão é quem entra nele. Manifesta o Espírito sobre nós, o fogo de Deus. O
crente fala línguas, o crente pula, o crente sapateia. O outro se manifestou, o demônio grita, que nem condenado com dor, é o mesmo fogo, porque o fogo faz ele doer. É o mesmo fogo. É o mesmo. Mas uma pessoa que sai derrotada, o demônio vai gritar, vai fazer aqueles carcel de palavras, porque o fogo é para nós. Fica assim, o fogo de Deus. O fogo de Deus. É uma bênção para o justo. Para o ímpio, não é. Eu sei que tem informação. Eu sei que tem informação hoje. Meu medo é fazer você ficar confuso com algumas coisas. Eu espero que não tenha dado uma overdose na tua cabeça nesses dias. Como nós estamos conversando hoje, muitas coisas que foram nos ensinadas, infelizmente, não tem base bíblica. É quando nós ouvimos algo, será que é verdade? Nós temos nossas textos. Se você não crê na Bíblia, irmão, tem algo errado. Está entendendo? Isso é importantíssimo. Temos que ir devagar, se bugou aí, vai mergulhar nas escrituras. Temos que começar a desconstruir o que é religiosidade que foi colocado em você. Entenda, Jesus pegou os espíritos que estavam em prisões, pegou os que é dele, levou com ele. Os que não eram dele ficaram lá, estão tudo lá até hoje. Olha que interessante, Atos 2:34, olha lá. Eu vou já encerrando. Atos 2:34. Elias ainda tem que vir para a terra para morrer, para depois subir para o céu, como todo mundo vai subir. Ele subiu vivo, lembra? Elias não morreu e ele subiu ao céu de que maneira? 2 Reis 2:11. Vamos desconstruir uma coisa que a religião e o pentecostalismo colocou na nossa cabeça. 2 Reis 2:11. Eu sei que boa parte acredita que Elias subiu na carruagem de fogo, mas vamos ver o que está na Bíblia. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. 2 Reis 2:11. Vamos ler o texto, preciso de 3 atores aqui. Eu quero explicar, vou ler o texto e vou explicar o que aconteceu. Bruno, Israel, que não
viu? O inimigo sempre comigo. 2 Reis 2:11. Tá, Davi grava aí, foi Elias, tá? Bruno é o Eliseu, foi a carroça. E aqui? Vamos ler o texto. Que sucedeu que, indo eles andando, agora Elias e Eliseu estão andando para lá e para cá, tá? Indo eles andando e falando, pode falar aí, parei, conversa aí. Eis que um carro de fogo, ó, carro de fogo, né? Eis que um carro de fogo, fogo como um cavalo de fogo, o separou um do outro. E Elias subiu ao céu no e que tanto nós já ouvimos, Elias subiu ao céu no cavalo de fogo. Elias, tá claro, Elias subiu ao céu no... A carruagem existe na história, a carruagem separou Elias e Eliseu. Isso é importantíssimo, obrigado. Só para nós ensinar e mostrarmos. Não aparece. Mas o que leva Elias ao céu é o redemoinho. As carroças, os carros, quem vê Eliseu. Quem viu as carroças e os cavalos foram Eliseu. Mas Elias sobe no redemoinho. E dizem os estudiosos que Elias andava no redemoinho. Então isso é precioso demais. Então entenda isso. Vamos se colocar em pé. Tinha algumas outras coisas aqui, mas vai mudar muito. E deixa você também curioso de estudar a Bíblia. Nós precisamos amar as Escrituras. Não é possível todo esse tempo não ser enganado em alguns textos. E está diante de nós. Por isso que é importante os dons ministeriais. É importante nós termos alguém que saiba ensinar, é importante ter um pastor, é importante ter. Que vem qualquer um nos nossos cultos e vomita qualquer coisa. Nós estamos com verdade. Lembra dos crentes belianos, o que eles faziam? Nós perdemos isso também. Nós perdemos esse costume de nós o que? Opa! Examinar as Escrituras, provar os Espíritos. E tem gente profetizando, irmão, que não é o Espírito de Deus que está profetizando por aí. E aí? Nós não conhecemos. Para nós qualquer coisa é boa. Deu-nos tudo para cima, deu-nos glória, salvou, fez uma cambotinha aqui, já é Deus. Cuidado. Temos que tomar cuidado. Nossos dias estão perigosos. Quem não conhece a Bíblia falsamente é enganado. Passa aqui, meu amor. Vamos adorar o Senhor? Como eu falei, eu poderia ficar aqui. Eu já fiquei no máximo ministrando e estudando 12 horas seguidas. Sabe o que é 12 horas seguidas? Eu ministrei de manhã. Mas se deixar aqui, eu vou e vou. Porque eu amo o que eu faço. Eu amo, eu sei que eu fui chamado. Entenda isso. Você imaginou você ficar 12 horas estudando a Bíblia? Mano. Tem que amar. Tem que gostar. Nós nem esgotamos os Atos 2 aqui. Vocês viram, até o 36. Eu precisaria de 18 horas direto para nós tentarmos e esgotarmos tudo que você falar. Está entendendo? Por quê? Porque a Bíblia é muito rica. Nós não temos como de uma horinha, ou como estão dando hoje, um dia 20 minutos para a palavra. Cegos, pobres e nus, miseráveis. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos liberta, é a palavra que vai nos fortalecer para enfrentar e nos arrumar lá fora. É muito entretenimento. Nós temos uns crentes tão
não tem substância, não tem palavra. Nós precisamos ter uma geração que se levante amando a palavra, que ama estudar a palavra de dia e de noite. Você foi a oração do Senhor, quando eu estava com Josué, medita na palavra de dia e de aonde paramos? Aonde que erramos? Por que paramos? Paramos com coisas básicas da nossa fé. Por isso nós vemos o que estamos vendo hoje. Porque nós estamos retrocedendo. E nós temos que avançar no conhecimento da palavra e do poder de Deus. Tem que haver poder de Deus manifestado, sim. Mas não tem como nós termos poder de Deus sem ter o conhecimento das Escrituras. Uma coisa anda com a outra. Precisamos mergulhar e mergulhar fundo, porque as coisas estão se afunilando, irmão. Está se afunilando, irmão. Não sei se você viu, entre hoje e ontem, a Ucrânia atacou Moscou. Nós estamos prestes a viver uma guerra mundial. Lá em setembro, eu conversava com 2 pastores. Eu estava acompanhando geopolítica, eu estava vendo os movimentos. Entre o final deste ano e o primeiro semestre do outro ano, algo vai acontecer. O mundo, a partir de 2025, não vai ser mais o mesmo. Isso que eu estou te falando, não vai ser mais o mesmo. E nós precisamos colocar as nossas barbas de molho, ou seja, precisamos mergulhar nas Escrituras, porque o nosso Senhor Jesus está voltando. E precisamos ter sede, precisamos ter paixão, precisamos ter, amar, estar na presença dEle, sem pressa de sair da presença dEle. É outra cultura que se instalou. É os cultos fast food. Passou 10 minutinhos, é uma grande guerra. E você quer passar a eternidade com Deus ainda, né? Cego, nu, miserável. Vamos adorar o Senhor. Deus é muito bom. Nós estamos aqui pela misericórdia dele. Ele nos amou de tal maneira que entregar o seu filho. Ou seja, ele se humilhou, ou seja, ele se tornou homem. Olha essa que humilhação, se tornar homem. Por mim e por você. Que nós não merecemos, nós não valemos nada. Isaías diz que nós éramos trago de imundícia. Mas a partir do sangue nos cobriu. Hoje nós somos valiosos para Deus. Que custou caro para ele. Para nós não custou nada, para ele custou tudo. Custou sangue por sangue. Custou tudo. Para que nós pudéssemos estar conectados com ele. Para nós ficarmos no exame. Passou 10 minutos. Jesus morreu na cruz por você. Não basta isso. Aí você tem que dar horário para ele. Não, passadas 2 horas do culto, vou embora. Não vou mais. Nova geraçãozinha. Isso é todos, é novos, é velhos, é todos. É uma contaminação, hoje é uma contaminação disso. Nós precisamos mudar isso. Não podemos sentar dentro do prédio da igreja e sairmos da mesma forma, sair magoado com o irmão, sair bravo com o irmão. Não vale nada, não. Só perdeu o tempo. Nós não temos que perder tempo. Nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Louve a Deus, feche os olhos. Chame a atenção de Deus. Busca o poder de Deus. Busca o seu Senhor nesta noite. Ele está aqui. Eu não vou parar. Eu sou o irmão mais longe, 150 quilômetros. Essa manhã eu vou embora. Dorme. Eu não vou parar. Eu gastarei. Você não vive, você está cantando. Dá o seu fé. Ouvi o meu Senhor.
nos tira do comodismo, nos tire do nosso olhar das coisas, e possamos olhar para o autor e consumação da nossa fé. Bem-vindo, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Quero agradecer ao pastor Benur, à missionária Angélica, as filhas, que estiveram esses 3 dias aqui. Quero agradecer a presença dos irmãos, aqueles que estão nos visitando nessa noite, Deus abençoe.